Pessoal, sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio da nossa série Estelares, onde a gente traz os gigantes da indústria para falar com você sobre as fronteiras da Creator Economy, tudo o que está acontecendo no mercado e as suas visões de futuro em seus mercados. Eu estou aqui hoje com o Mauro Amaral. Quer se apresentar, Mauro? Posso fazer isso como um pitch de elevador. Prazer, pessoal. Acompanho aqui as comunidades do André há muito tempo. Eu acho que ele traz uma voz crítica muito relevante aqui para a Creators Economy, para todo mundo que quer começar a empreender, né, com o seu próprio conteúdo. Eu faço isso, e agora me apresentando, desde 2004, quando eu criei o primeiro blog. O primeiro blog a trabalhar com a gig economy, como a gente chama também, freelancing e tal. Foi um blog muito lido ali nesse início de internet, fui nesses eventos todos. Depois comecei a gravar podcast também sobre o mesmo tema, um podcast que era muito ouvido na época, ali 2008, 9, 10, 11, 12. Aí comecei a empreender em conteúdo, tenho uma produtora, trabalhei muito gerando conteúdo para e-commerce, e aí Magalu, Walmart, Carrefour, alguma coisa de Rock in Rio começou a flertar comigo ali nessa época também. E aí o grupo do Rock in Rio me chama, o grupo Dreamers, né, que é um grupo muito grande de comunicação aqui no Brasil, com todos os festivais que a gente vai, mais agências tradicionais, agências de varejo mediado por IA, e um laboratório de conteúdo de inovação que me chamou para colaborar com eles inicialmente em alguns projetos, justamente para eu conhecer muito o mercado feminino e ter trabalhado com beauty. Mas depois a gente foi fechando essa parceria e hoje eu estou lá como diretor de estratégia e novos negócios, muito recebendo novos briefings, moldando experiências de conteúdo, sobretudo com IA, estou desenvolvendo uma pesquisa séria lá dentro sobre isso. Não desliguei a produtora e não desliguei meu lado de produtor de conteúdo. Então hoje eu sou uma espécie de polvo de 64 braços, ou bits, em que basicamente todo o trabalho vem desse propósito de criar conteúdo. Eu não estava falando com o André antes da gente começar a gravar, eu não consigo conceber uma semana em que eu não produzi um conteúdo para mim, ou naquilo que eu estou pesquisando, ou aquilo que eu estou pensando. E esse estou pensando, estou pesquisando hoje se cristaliza num projeto chamado mauroamaral.com, que é meu site, mas que ele navega muito ali numa fronteira entre tecnologia, comunicação e cultura para desmistificar algumas coisas sobre tecnologia. A gente tende a entender que tecnologia e comunicação é um imperativo técnico da coisa, e não é, tem muito de sociologia envolvida, antropologia do consumo. A gente tem que entender que aquilo emerge por uma razão, e são essas razões que eu quero apresentar nos artigos que eu escrevo e nos podcasts que, graças a Deus, aqui estamos voltando a gravar. Show demais. E Mauro, eu queria fazer um adendo a essa sua apresentação, quando vocês entendem o peso do currículo desse cara. É assim, eu queria agradecer profissionais como você por criarem conteúdo, porque eu costumo brincar, fazer uma brincadeira que é o seguinte: cara, sabe qual é o poder da criação de conteúdo para mim? Eu queria que quando o Michael Jackson estivesse vivo, existisse um TikTok para ele poder fazer uns videozinhos bobos de bastidores e contar pra gente o que passa na cabeça dele quando ele pensa uma coreografia de uma dança dele. Porque imagina quantos profissionais incríveis tem hoje trabalhando em diversas indústrias, fazendo coisas incríveis, e a gente não tem a menor noção, não tem o menor contato com o que está acontecendo na fronteira dos mercados, né? Então, assim, muito obrigado. Eu adoro ler os seus textos. Me chamou muito a atenção desde o início a qualidade do que você escreve, a profundidade das análises e como você olha para esse mercado, que para muita gente ainda parece uma brincadeira de criança, parece uma coisa de blogueirinha e tudo mais, e você já olha com uma maturidade gigante, profunda, olhando o que está acontecendo, para onde isso vai, mas principalmente trazendo uma visão até reflexiva, introspectiva do que vai acontecer com as relações humanas, com os mercados, a sociedade no futuro disso, né? E isso leva a gente para a minha primeira pergunta. A gente está na criação de conteúdo, né? A gente tem as redes sociais, dá para dizer que há uns 15 anos já, né? Entre todas as plataformas e tudo mais. E a gente viu muitas fases acontecerem, né? Eu costumo brincar que existiu alguns capítulos nessa Creator Economy, que para mim o início é o manifesto da criação, quando os criadores, eles cansaram nem existiam os criadores, quando pessoas normais cansaram da televisão family friendly, que não era nada family friendly, porque é a banheira do Gugu, e não é nada family friendly. Anos 90, né? O que foram os anos 90?
Exato, é tipo uma anomalia no espaço-tempo da humanidade, né? E aí as pessoas cansaram daquele estilo e de repente a gente tem os primeiros criadores indo pra internet e falando o que eles queriam. Ninguém queria ser rico, ninguém queria fazer um negócio e tudo mais. Aí depois eu brinco que existiu o império do algoritmo, né? Que é quando os anunciantes começam a olhar pra internet com olhos de cifrão, olhando aquele fluxo de uma nova geração chegando lá. Aí uma nova geração de creators chega na criação de conteúdo e o algoritmo precisa ser cada vez mais inteligente e agradar tanto o anunciante quanto aquela massa de novas pessoas chegando, e o dinheiro dos influenciadores começa a ser pulverizado, né? Antes era concentrado em poucos e grandes influenciadores, e de repente eles não podem mais viver de monetização e tudo mais, e aí eles caem, pra mim, né, pelo menos a minha percepção, no império do algoritmo, praticamente escravizados ali. Eu preciso fazer mais conteúdo, eu preciso me manter relevante e tudo mais. E aí, pra mim, hoje a gente tá numa outra fase muito interessante, que é, beleza, a gente não vai viver de monetização. E aí os criadores de conteúdo começam a criar marcas que se comportam como creators. Isso começa a incomodar as grandes marcas que querem tentar se comunicar e se comportar como creators. E pra mim essa é a grande fissura que existe no mercado. Então, pra mim, influenciadores se tornando empreendedores, empreendedores se tornando criadores de conteúdo do seu nicho e tudo mais. Mas agora a gente tem aqui, ó, a bomba atômica da inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, você acompanhou tudo isso, você estava nas trincheiras desde o início. Como que você vê esse mercado e qual que é a sua visão de futuro da Creator Economy, na sua opinião? A sua análise está perfeita. Eu compartilho dessa linha evolutiva, ou não, né? Ou involutiva, não sei, sobre como a gente se relacionou com a arte de produzir conteúdo e consumir conteúdo. Eu lembro do Mark Zuckerberg falando isso, né? A partir de hoje vamos filtrar. Eu lembro do dia que ele fez isso, uma apresentação horrível, ele sempre foi péssimo de pitching, né? Porque tinha mais conteúdo do que as pessoas tinham tempo de consumir, e marcas disputavam espaço com a foto do batizado do sobrinho, e obviamente isso tinha que ter alguma mediação. Beleza, tudo que veio depois, bolhas. Tem um livro muito bom chamado A Bolha Invisível, acho, do Eli Pariser, que explica a origem disso. Tá perfeita a análise. Como é que eu vejo isso? Na época, eu fiz um mestrado para entender como é que podcasters se comportavam nessa mesma linha evolutiva, né? Muito na ótica da submissão da arte de produzir, da artesania de produzir coisas e áudios e tal, a plataformas. Então a gente se submeteu a plataformas. Eu tenho que produzir eu tenho esse parágrafo na dissertação. Eu tenho que produzir um conteúdo que tem um gancho em 4 segundos, porque é o tempo que o Spotify vai começar a me considerar uma estatística viável, etc. Quando a gente se submete a isso, a gente obviamente castra a criatividade e tudo mais, e faz o jogo da plataforma. Quem conseguiu virar isso se transformou em empresa. Perfeito. Tá perfeita a análise. Aí, para onde vai o futuro? Primeiro, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que a internet não é um bloco só, então ainda que a gente tenha gente se submetendo a estéticas e técnicas e formatos, a gente tem, por exemplo, tiktokers chineses e japoneses que eu adoro, que fazem vídeos de contemplação. Você tem lá uma cachoeira, é totalmente o oposto do que a gente fala em termos de gancho e tal. Então tem uma cachoeira, aí o cara vai, não sei se você já viu esse, o cara vai, pega um bambu, aí desce com o bambu, aí tritura o bambu, desce 8 minutos, quando eu vi, passou 10 minutos eu tô vendo aquilo. É quase como... É genial. Os vídeos, a gente fala, os indianos da floresta. A gente nem sabe se eles são indianos, o que eles são. Exato, mas a gente consome aquela estética, né? Então tem gente quebrando isso. Acho que a internet não é uma coisa só, tá? E para onde vai esse futuro? Eu tenho lido muita coisa e pesquisado. Tem a ver com contato direto e comunidade, né? Algo que você faz muito bem, né? Depender do algoritmo não vai levar ninguém a construir um legado. Depender de monetização desde a época dos blogs. Eu tenho blog, como eu falei, há muito tempo. Nunca sustentou ninguém. Mas criação de comunidade, sim. E comunidade real. E comunidade do seu segmento, né? Eu acho que muito criador surge no mercado tentando seguir determinadas fórmulas. E olha, eu sou ok de fórmula, eu sou músico também de formação. Então tudo tem fórmula, né? Tudo tem estilo de música, música clássica, tem todos os seus... É cheio de formato também. Você tem um ritmo para determinado instrumento, você tem a composição de instrumentos que deu origem a uma determinada estética. Então isso é normal do ser humano, o formato. Mas quem conseguiu quebrar isso focou no seu propósito e na sua comunidade. Eu vejo muito criador surgindo sem propósito.
Eu falo para um grande amigo meu, o Luiz Teles, que é um artista plástico e também ele é criador desse laboratório onde eu estou colaborando, que eu escreveria newsletter para um leitor ou para 50 mil leitores, porque o que importa é eu escrever. Eu brinco que eu sou uma espécie de radar que quer ser alto-falante, né? Captar coisas que estão no ar, mas também amplificar isso. Isso é propósito. Então eu vou fazer isso tendo um leitor só. Só o André Panos me lesse, estava ótimo. Se 50 mil pessoas me lerem, melhor ainda, a discussão cresce. Então, só para encurtar, para mim o futuro está em contato direto com a comunidade. É você entender como organicamente e positivamente e proativamente construir um grupo de pessoas que vai debater aquilo contigo, crescer esse grupo e ter o seu propósito ali, qualquer que seja, tá? E aí a gente pode falar de gastronomia, pode falar de 50 a mais, pode falar de, enfim, infinitas categorias. Eu tenho uma provocação afiada para você sobre isso, que é uma coisa que eu já fiz um vídeo sobre isso. Só que são, sei lá, mais de 700 vídeos, nem eu sei onde tá mais esse vídeo, eu já me perdi no meu próprio TikTok e tal. Eu brinco assim, a gente vai lá no... Eu sempre confundo se é SXSW ou SWSX. SX é South by Southwest, SXSW. SXSW, e aí eles vão lá, todos os empresários do Brasil, do mundo, vão lá para ouvir as tendências. Aí eles falam assim, gente, o futuro são comunidades. Eu olho aquilo e eu queria te provocar o seguinte ponto. Como que agora eles estão falando que o futuro é comunidade, se tudo que foi construído na internet até agora, tudo que os criadores de conteúdo fizeram até agora, são comunidades? E parece que os empresários, eles precisam ouvir alguém num palco grande sobre algo que eles já vivem e assistem e consomem todos os dias para eles falarem, beleza, agora é comunidade, então vamos atrás disso. E nesse mesmo tempo, as marcas, em vez de elas fazerem comunidades de verdade, elas acham que elas estão criando uma comunidade quando elas estão criando um canal de venda. Sim. E aí elas criam lá um grupo de pessoas e ficam mandando oferta na cabeça do pessoal, em vez de criar algo que realmente gere pertencimento, né? Porque eu vejo da seguinte forma, o ser humano, ele não é tão complexo de entender assim, né? Ele tem 4 desejos fundamentais para mim. Ele quer pertencer a um grupo, ele quer ser reconhecido pela sociedade, ele quer ser livre ou pelo menos ter a ilusão de autonomia no sistema em que vivemos e ele quer segurança, ou conforto, ou estabilidade financeira e tudo mais. E aí a comunidade, ela cai como uma luva para mim nisso tudo, porque ela pega os 4 desejos fundamentais de qualquer ser humano em qualquer nicho. Mas eu vejo só agora as pessoas falando de comunidade, sendo que a gente vive isso há tantos anos. Eu acho que agora estão começando a existir frameworks mais estabelecidos. Sim, ferramentas e tudo. Ferramentas, você tem um Circle, você tem várias áreas de membros, de plataformas, de infoprodutores e tudo mais, né? Então eu queria te perguntar sobre essa visão sua, sobre como as marcas estão se comportando frente a isso. E eu também tenho um adendo só para falar antes, sobre isso que você falou, que você escreveria uma newsletter para uma pessoa ou para 5 mil pessoas, né? Uma vez eu vi eu não sei se era o Cauê Moura do YouTube falando um negócio que foi genial, que para mim é a melhor analogia disso. Cara, você vai fazer a aula de guitarra e você chega lá com 15 anos de idade, você não vira pro professor e fala assim, ó, eu só quero tocar guitarra se eu for ser o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Claro. Não existe, você quer tocar guitarra porque você quer tocar guitarra e acabou. Eu acho que as pessoas deveriam olhar pra criação de conteúdo dessa forma, sabe? Tipo, eu quero fazer por quê? Porque eu quero manifestar a minha criatividade e acabou, cara. E a criatividade, a gente não tá falando só de arte, tá falando de uma contribuição científica, tá falando de uma visão de mercado super restrita, que ninguém tem acesso. Acho que as pessoas deveriam olhar mais dessa forma, né? E eu acho que fica muito mais autêntico, muito mais profundo, quando a gente tira os números da jogada. Só que a rede social, ela é inteira construída através das métricas da vaidade para te fazer, você precisa de mais visualizações, você precisa de mais... Tem gente ganhando dinheiro e você não e tal, né? Isso é uma estética a gente chama de capitalismo tardio, né? Essa coisa da superprodutividade, do empresário de mim mesmo. Isso
Engraçado como a vida vai ensinando a gente, né? Quando eu comecei esse blog que eu falei, há 1 milhão de anos atrás, eu usava isso como uma super declaração de poder, né? Você vai ser a sua eu presa, a empresa de si mesmo. E aí, quando eu entro no mestrado, eu tive um choque com alguns artigos, alguns autores, que explicam como isso é uma prisão. A melhor prisão que tem é aquela que você dá a chave na mão do prisioneiro e não explica que ele está preso, né? Então, quando você cria essa lógica da superprodutividade, você aprisiona a pessoa, em vez do propósito, no utilitarismo da criação dela, né? E aí isso me conecta, o utilitarismo, exatamente com o que você estava falando de grandes empresários olhando para um palco, que eu também tenho certa preguiça desses eventos. Gasta-se R$1 milhão para ir lá, para ouvir algo que 10 artigos te explicariam. E por que é tão necessário para grandes decisores, sobretudo de marcas e agências aqui, consumirem a buzzword da temporada? Porque todos são, de certa forma, escravos do como. Como fazer, como ganhar mais, como etc. Da utilidade daquele conteúdo. E não do porquê daquele conteúdo existir. De novo, do propósito daquele conteúdo existir. Então, poucos debatedores, alguns palcos, alguns keynotes trazem isso, mas isso é muito raro. Explicar por que a plataformização da produção de conteúdo é uma precarização do produtor de conteúdo, uma vez que submete ele a entregar cada vez mais conteúdo, depender da plataforma. Ninguém vai buscar o porquê disso. E o porquê mora, novamente, em relações de poder. Lembrando que tecnologia não nasce só da técnica, ela nasce de relações de poder. E aí a gente pode puxar o card de marxista de iPhone e tal, mas é um tipo de pensamento que a gente precisa olhar. Então eu acho que a grande maioria do empresariado está conectado com o como. Até porque precisa fechar também seu faturamento. Ok, empresa é algo louvável do ser humano, é preciso progredir. Eu acho que é isso, tem a ver com essa submissão de um fazer imediato. Tá? E, de novo, a internet ela sempre pôde subverter isso. Teve gente que subverteu, só não ganhou dinheiro. E aí, claro que isso é papo aqui do meu café da manhã. Assim, eu queria mesmo era viver do meu conteúdo. Só. Sim. Fosse como autor, eu sempre quis ser escritor, na verdade, sabe? Desde criança mesmo. Eu fui alfabetizado, eu comecei a escrever meus primeiros contos, assim. Mas instrumentalizar hoje, isso é, claro, obviamente muito difícil, etc. Mas eu sempre quis viver do meu conteúdo. E a internet possibilita você quebrar essas amarras e produzir o seu conteúdo, ou se não viver, ou pelo menos realizar o seu propósito a partir desse conteúdo, né? Por isso que eu sempre estudei todos os formatos e tal. A gente brincou essa semana. Eu só não consigo muito ir para o vídeo, não sei porquê, a câmera não me olha muito bem. Me aguarde. Me aguarde. Ok, anotado. Não, mas total. Eu acho que isso que você falou, eu só queria viver do meu conteúdo, mas hoje em dia a instrumentalização disso é difícil. Eu tenho uma opinião por experiência própria disso, sobre esse pensamento, assim, eu acho que isso ressoa com muita gente que está assistindo agora, que é o seguinte: você criar conteúdo da forma mais autêntica e visceral possível dentro da sua realidade, para mim é um ato de muita coragem. Sim. Porque quando você vê um criador de conteúdo não se importar com o formato mais, não se importar com a duração do conteúdo mais, não se importar com os resultados do conteúdo mais ou com a monetização daquele conteúdo, algo mágico acontece a partir dali. Parece que uma vidraça se quebra, na minha opinião. Eu vou até ser meio poético aqui sobre isso, mas porque eu vivi isso. Parece que você vê uma coisa nascendo, um expoente do mercado nascendo. Às vezes eu me deparo com alguns criadores de conteúdo, eu fico até arrepiado de falar nisso, de verdade. Eu me deparo com alguns criadores de conteúdo e eu falo assim: esse cara é livre demais. Esse cara é muito... Ele não tá nem aí se as pessoas vão assistir, se os formatos têm performance, não. E de repente você vê aquilo ganhar uma atração absurda, o cara vira um movimento. E aí todo mundo olha para aquilo que deu certo para aquele cara e fala: a gente precisa fazer uma engenharia reversa, entender os formatos, entender todo o racional dele para ele criar esse storytelling, para a gente aplicar para outras pessoas, porque essa é a nova tendência. Quando na verdade aquilo é fruto muitas vezes de uma pessoa que ela simplesmente se despiu de tudo e falou: isso é o que eu realmente quero fazer na internet. Propósito, e vai né? parecer meio poético e bonito demais, mas eu sinto que é esse o ponto de ruptura que é uma pessoa como essa começa a fazer dinheiro na internet. Que é quando, sei lá, você pode conversar com diversos criadores de conteúdo, os caras, alguns vão te falar: cara,
aconteceu tal coisa na minha vida, tinha dado tudo errado que eu tinha planejado, e aí explodiu tudo pelos ares, e eu falei, eu vou criar conteúdo sobre o que eu tô vivendo agora, ou sobre, eu só quero às vezes gravar isso pra mim e tal, e aquilo é tão visceral, é tão real, que se conecta, né? E eu acho que isso que você falou da escravização do como, é como se fosse um domo fosco que protege essa essência das pessoas, sabe? Que não deixa elas alcançarem esse negócio e manifestarem essa coisa. Às vezes elas nem sabem que é possível, sabe? Eu percebo. Tem muita gente nova que chega que nem sabe que é possível ser autêntico, ou nem descobriu a sua própria autenticidade, ou nem entendeu que era sobre isso. Isso me preocupa, é real. Quando a pessoa não entende que é sobre isso. A vida mesmo, né? Não, eu tenho que repetir isso, porque isso vai me... Eu tenho que fazer esse gancho aqui no começo, e depois fazer 50 desses, porque um vai funcionar... Mas não contou, às vezes a pessoa tem um ouro. Eu fazia essa escultura aqui quando era criança no arroz, sei lá. Às vezes a pessoa é um gênio e não sabe. Aliás, o que me comove muito em reality shows musicais que eu vejo pra caramba é só aquela fase da surpresa do jurado quando descobre uma pérola, sabe? Assim, aquela primeira audição. Pra mim só precisava ter aquilo. Depois que vira as eliminatórias, acho um saco. Mas quando vem alguém absolutamente pra qual você não dá nada e a pessoa mostra que tá ali no mundo por algum motivo, sabe? Eu acho que a gente tinha que montar estratégias que acendessem esse momento no olhar das pessoas. E marcas, isso é importante, cara. Marcas, empresas, anunciantes se conectam com inovação, se conectam com momentos culturais, mas elas não são a inovação em momentos culturais. Uhum. Isso é importante entender. A cultura ela se manifesta nas relações, na construção de identidade, nas jornadas pessoais, naquilo que o ser humano... Tem um cara que tem esse livro laranjinha aqui, chama Filosofia do Design, de um filósofo chamado Flusser. Puxa ele aí. Ele morou aqui no Brasil, deu aula na USP e morreu atropelado, atravessando a rua na Europa. O mundo codificado. Mas lógico, olha o título, O Mundo Codificado. Aí Deus olhou e falou, elimina. Pode ser. Ele já era velhinho, ele já tinha produzido bastante coisa. Tem outros livros muito mais provocativos. Ele faz o que se chama de filosofia especulativa. Ele imagina mundos fora do nosso para explicar o nosso, né? O que a ficção científica faz também. Mas esse mundo codificado ele explica que a cultura é uma forma da gente lidar com o nosso fim, né? Então a gente começa a registrar as coisas que nos cercam para falar, em algum momento eu fui eterno. Eu capturei isso aqui e registrei na parede de uma caverna, num livro, numa música. Isso nenhuma marca vai conseguir fazer. Isso cabe a gente, que pode ser, pelo menos, livre de certas engrenagens de mercado, fazer eclodir e fazer registrar, sabe? Claro que marca pode capturar isso, claro que todo mundo pode ter um trading ali e ganhar um dinheiro e todo mundo quer viajar para Disney, ok. Né? Eu sou absolutamente contra demonizar isso. A gente tem que ganhar dinheiro, tem que viajar mesmo. Pô, quando eu conseguir... Eu penso assim, todo mundo tem que ter um pouco, nessa creator economy, todo mundo tem que ser um pouco artista, um pouco altruísta, porque tem muito conteúdo de graça que você tem que fazer, e bastante capitalista, porque senão como é que você vai financiar o artista, sabe? Exato. E puxo aí uma biografia, leiam se possível, no Kindle, né, porque é muito pesada, em 600 páginas, a biografia do Leonardo da Vinci recente, que explica como ele era empresário, cara. Sério? Como ele era empresário. Pouca gente sabe, por exemplo, que ele era dono, que na época, se você tinha uma propriedade, não sei se hoje é assim, se você tinha uma propriedade, tinha uma fonte d'água, você podia alugar essa fonte d'água para a cidade-estado ali do momento, Florença, no caso. Né? Da Vinci, no caso mesmo, né? A origem dele. E ele ganhava dinheiro com isso a vida inteira. Então, assim, ele tinha um lado empresário, ele era um playboy financiado pelo Estado para criar as coisas. Um Nepo Baby, na verdade, né? Que ele era um filho bastardo, mas o pai dele era uma espécie de ministro da economia. Enfim, e ele sempre dependeu de patronos, apesar disso. Então, tem que ter alguém que financia esse sonho. Mas cabe a quem é disruptivo também viver por esse propósito, né? É uma equação difícil, não é uma equação fácil. A gente está aí há pelo menos 1000 anos tentando, mas existem maneiras de suceder bem, eu acho. Total. Não, eu fico imaginando isso. Eu lembro quando eu li o livro Era o livro... Se eu não me engano, acho que era o cara, o Ed Catmull, que fundou a Pixar junto com o Steve Jobs, né? E o início da carreira dele tem uma parte, eu não me lembro muito bem essa passagem, mas tem uma parte em que ele se encontra com um cara que tinha muito dinheiro, se eu não me engano, em Nova York,
E esse cara, ele financia um instituto ali e fala, ó, você vai ser o cabeça desse instituto, a gente vai descobrir novas tecnologias, né? E ele começou a chamar um monte de cientista e tal. E ali se criou o Drop Shadow do Photoshop, vários efeitos gráficos, que depois se traduziu em várias tecnologias que foram também para Pixar e tudo mais. Mas eu lembro que quando eu li aquilo, eu falei assim, imagina que doido se você encontra um empresário que fala pra você, toma dinheiro infinito, eu vou te dar um lugar pra você chamar outros doidos e vocês criarem coisas. Isso existe no mundo, né? Sim. Isso existe. E eu acho que muitas pessoas não sabem que as grandes inovações acontecem desses ecossistemas onde você junta pessoas criativas com dinheiro vindo de outro lugar e deixa elas criarem, né? E coisas incríveis acontecem daí, né? Mas eu queria fazer uma conexão, que eu não queria perder um ponto do que você falou, que é, as marcas não criam a inovação, elas surfam, é como se elas surfassem a inovação, Se conectam, né? os movimentos e entram nos movimentos, né? E existe uma brincadeira na internet, não fui eu que criei isso, que é que quando tá acontecendo uma trend na internet, tem algum post viral, e aí você vê uma marca vindo e comentando, né? Eu vi recentemente, por exemplo, o cara do Fluminense colocando ketchup na pizza e comendo na frente dos torcedores do Inter de Milão, se eu não me engano. E falando, ketchup na pizza. E os caras, não, pelo amor de Deus. Aí vem a Heinz e comenta, ketchup sabor pizza? Temos, né? A impressão que isso me dá é legal as marcas serem ousadas, a Netflix é um exemplo disso nas redes sociais e tal, mas a impressão que dá é que parece os pais chegando na festa dos adolescentes, querendo sentar na mesa e beber junto com o adolescente, sabe? Maravilhoso. Não dá muita impressão? Dá super. E eu tenho uma crítica a mais, assim. Além disso, parece que todas as marcas estão querendo ser iguais, né? Estão querendo ser aquela pessoa sarcástica, né? A marca sarcástica. Todas as marcas têm a mesma personalidade. A indicada do mercado. Isso. Eu tava querendo ser politicamente correto aqui, mas todas querem ser uma bicha má, né? No final da história. Chegar lacrando geral. É estranho isso, né? Porque você tem personalidades e personalidades, né? Eu mencionei no início, mas eu fui músico clássico até os 20 anos, né? Piano mesmo, 8 horas por dia estudando e tal. Meu Deus! Eu sou filho de músico. Então, meu pai nunca forçou, perguntou, tá a fim de estudar? Tô. Então, com 7 anos eu comecei a estudar, só parei com os 20 quando passei para propaganda. Uhum. E tem marcas nesse universo do clássico que não fazem barulho, mas são tão institucionalizadas, você cerca ela de uma aura tão grande de atributos e qualidades que você se conecta com ela. Por exemplo, Deutsche Grammophon, que é a gravadora das gravadoras de clássicos. Sempre que eu baixo um stream de música, eu vou procurar onde está a playlist oficial dela, porque ali vai ter as melhores gravações, vai ter a melhor qualidade, vai ter o melhor acervo, vai ter a melhor curadoria, vai ter a melhor revelação de novos artistas e novos intérpretes. Então eu sei que ali tá bom. Pianos, Steinway Sons, faz os melhores pianos do mundo. Tem uma briga aí com um piano alemão, mas ela é uma dos que fazem os melhores pianos do mundo. Eu tive a oportunidade de tocar 2, 3 vezes num piano desse maravilhoso, etc. Você sabe que essa marca é inviável, é o preço de um apartamento em Ipanema, um piano desse, mas você sabe que ali vai ser o melhor piano que você vai ter. Então ela não precisa estar comentando posts de músicos início de carreira nas redes sociais. Dá sabe? Pra pegar um piano desse por permuta em conteúdo, então? Dá, em 4 encarnações. Futuras e passadas. Tá. Mas eu acho que tem isso, assim, as marcas tendem a ficar parecidas. Eu acho que cabe aos estrategistas encontrar tons de voz diferentes e tal. Aqui e ali surgem pontos fora da curva, mas no geral, sobretudo no Brasil, eu acho que todas querem ser o Netflix, e eu já li isso em briefing, queremos ser igual ao Netflix. E fazer esses comentários, assim. Queremos, eles escreveram no briefing, vários, e não foi um ou dois, não, vários briefings eu já recebi assim. Não, total. Sabe como é que eu vejo essa questão aí? E é uma visão muito particular. Eu posso estar sendo muito, assim, 0-1, sabe? Muito binário nessa situação aqui, mas a questão para mim é o seguinte. Eu também já trabalhei no mercado de importação e vendendo produtos para compradores de supermercado, né? E eu lembro que eu tinha a seguinte visão. O comprador do supermercado, ele não quer trazer o melhor produto do mundo para o Brasil, a inovação do século que você vê na feira da Alemanha, o energético feito com extrato da cannabis porque tem um marketing muito legal. Esse cara não quer isso. Ele quer colocar um produto que ele sabe que tem performance na gôndola do supermercado e acabou. Por quê? Porque esse cara tem um emprego e ele não quer errar. Se ele errar, não vão falar assim, ele tentou ser genial e não deu certo. Não vão falar assim,
tchau, sai daqui, você viajou na maionese. E para mim, hoje em dia, o profissional de marketing numa empresa, ele tem exatamente a mesma postura. Ele tá lá para ser criativo. Eu acho que isso é uma impressão errada das pessoas, né? O profissional de marketing de uma empresa que contrata uma agência, que contrata um criador, um influenciador, ou que está tentando ser disruptivo, ele não tá lá para ser criativo exatamente, ele tá lá para gastar o budget, né, o orçamento de marketing da empresa com eficiência. Sim. E esse cara, ele não quer perder o emprego dele. E aí vem a agência e fala: vamos explodir fogos de artifício dentro de uma sala de yoga, porque aí a gente vai viralizar na internet, só que aí a gente faz com esse vapor uma cor específica. Cara, vocês estão malucos? Eu vou perder o que ele pensa? Eu vou perder meu emprego. Só que o que ele fala: eu acho que a gente pode ir por um caminho que já deu certo com essa marca aqui, porque isso, aquilo. Então, eu acho que também os criadores, os influencers também, eu acho que eles precisam ter uma visão um pouco mais sóbria de como pensa, como funciona o cérebro do decisor da marca, né? E aí eu vejo esse comportamento sendo refletido nos caras indo no no SXSW e copiando os frameworks, as marcas olhando para o Netflix e falando: queremos ser uma Netflix, porque no final das contas o sentimento que está por trás é: eu não quero errar, eu não quero errar. E são raríssimas as vezes que a gente vê uma marca ser ousada e dar certo de fato. Tipo, eu lembro assim, o Twix com aquela propaganda do chocolate caramelo, não sei o quê. O Head and Shoulders trazendo aquele cara que falava inglês errado, é Joel? Joel Santana. Mas a gente tem que reconhecer também que são jogadas que algum decisor de alto escalão da empresa trucou aquele negócio e falou: vamos ver então, né? Ou investimento de risco no final das contas, né? Ele poderia queimar determinado capital social ali. Assim, eu posso errar isso aqui, vamos testar. E aqui vai uma dica aqui para a comunidade. Você tocou num ponto ali do emprego, né, do executivo. Encarar o cliente como um sócio que precisa crescer dentro do ecossistema dele. Se você faz isso, sua chance de fechar o próximo público, o próximo contrato é maior. Pessoas, tem uma frase do CEO desse laboratório que eu trabalho e tal, que é muito relevante. No final do dia, o Netflix não é você não vê um Netflix andando na rua. O Netflix é uma pessoa que está ali coordenando aquele marketing. No final do dia, sempre serão pessoas. Então, se você estabelecer uma relação comercial ali e ajudar essa pessoa a evoluir na carreira dela intra-company, dentro da companhia dela, você estabelece uma relação comercial mais de longo prazo. Isso, para mim, é o verdadeiro profissionalismo. Entregar em dia, entregar no briefing, cara, isso é o que você está sendo pago para fazer. Quando você vai fazer além da curva, é você, cara, vi que você está precisando bater essa meta, ou crescer, ou você ter essa visibilidade, vamos construir isso junto, vamos desenhar essa campanha para fazer isso acontecer dentro aí da Netflix para você. Cara, aí é golaço. Eu já vi isso acontecer na prática, aí é golaço. E aí vários públicos virão, você vai para todos os eventos, etc. Não, cara, e você tocou num negócio muito legal aí, porque para mim, a arte de criar conteúdo, a arte de você ser um profissional de qualquer mercado, se você é um PhD ou se você é um coordenador de uma empresa, não importa, é você saber pensar com a cabeça da audiência. E o influenciador, os grandes influenciadores aí do Brasil, né, eles têm essa habilidade natural. Tem até um vídeo que eu fiz que eu achei que não ia dar nada sobre isso e o negócio viralizou porque acho que as pessoas acharam um insight legal, que eu falei assim: vocês lembram quando a Jade Picon e a VTube participaram do BBB, o que aconteceu? Aí eu falei: elas eram absurdamente analíticas e elas tinham naturalmente uma análise de comportamento humano dos outros participantes que era assustadora. A VTube manipulou o Projota, que saiu de uma comunidade, uma menina influenciadora virou pro Projota e falou assim: você parece o meu pai, sabe? Você lembra o meu pai. Deixou o outro cara ganhar. Por quê? Porque o influenciador, ele é forjado na internet para entender a mente do público e não ficar querendo falar do que ele quer. Ele entende assim: o que meu público quer, o que está acontecendo, como eu me encaixo nisso, como eu posso fazer algum conteúdo sobre isso. E quando você pega essa pessoa com essa mente forjada na internet e coloca ela no meio de outras pessoas que não foram forjadas ela janta todo mundo.
ela janta todo mundo e de uma forma tão assim, mas é natural, como as pessoas não pensam assim? Não, as pessoas não pensam assim. Só que esse mesmo influenciador que tem essa sagacidade de entender o comportamento humano da audiência, muitas vezes ele não se coloca no lugar do decisor de marketing e fala assim, o que esse cara quer? Esse cara quer ser promovido, esse cara quer acertar um golaço. Eu tenho que virar um dia pra ele fora de uma reunião e falar assim, meu amigo, o que você quer de fato na sua vida? Vamos pensar num projeto que vai dar certo, entendeu? Exato. E isso não é roubar no jogo, isso é relacionamento humano, é rapport, né, que a gente chama. Essa tática de negociação, você foi negociador, você sabe, você se projeta na realidade do outro para estabelecer um vínculo, e a partir dali... E aqui a gente não está falando de enganar, não, pessoal. A gente está falando basicamente de construir. Tornar o decisor da empresa, às vezes, não. O que você quer? Não é pagar dinheiro pro decisor escolher o influencer, nada disso. É co-criar, nessa palavra da moda, com ele a realidade que ele quer viver lá dentro. Isso aí é uma dica. Se pudesse deixar uma dica dessa sessão aqui, seria essa, assim. E tem pouquíssimas marcas que sabem fazer isso. A Salve é um exemplo disso, né? Que chamou eu esqueci o nome da pessoa, a Julia Petit, para o quadro societário da Salve. Esse posicionamento colocou 1 milhão de seguidores quase do dia para a noite para o perfil da Salve. E a ideia veio, vamos co-criar alguns produtos junto com a audiência em uma comunidade. Sim. Isso é muito jeito de startup de pensar, né? De vamos validar a solução, o que as pessoas realmente querem, vamos estudar o público e tudo mais, né? Antes de tudo. Sim. Mas eu quero puxar essa conversa para uma coisa que é muito interessante, que é assim, gente, se vocês gostam de ler ou se vocês não gostam de ler, vocês vão aprender a gostar de ler no Substack do Mauro. Porque assim, quando eu tive contato com os primeiros textos que ele faz, eu falei assim, cara, é um nível... Eu não sei, esse cara faz isso há muitos anos, né? Mas é um nível muito legal e uma escrita muito criativa que te faz pensar. Parece que você tá lendo uma linha do texto dele e aquilo puxa tantos outros disparos de dopamina no seu cérebro, porque você vai pensando outras coisas, você termina e você fala, nossa. Aí você vai pro próximo parágrafo e você fala, meu Deus, né? E você vai indo, é muito legal. E ele escreve, eu queria puxar um dos últimos artigos que você escreveu, Mauro, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu queria abordar nessa próxima fase aqui desse episódio, que é a sua percepção sobre não só a inteligência artificial, porque eu não quero aqui ter uma conversa manjada que todo mundo já teve em podcast de inteligência artificial, mas o que está acontecendo na Creator Economy, como que você enxerga o futuro da criação de conteúdo, da produção de conteúdo, da publicidade com inteligência artificial. E também tem esse seu artigo que você traz sobre o vibe coding, o vibe marketing, que você pode explicar para o pessoal melhor. Mas a questão aqui é, o que vai acontecer com os players e o que você está sentindo sobre essa retroalimentação de dados e conteúdo sintético criado por AI, alimentando a AI, e aí a gente vê agora os caras criando programas com AI e ao mesmo tempo tá todo mundo nesse escapismo, esse sentimento de querer um escapismo digital, porque chega. Como é que você vê isso? Maravilha. Vou separar em duas, né? Primeiro, uma espécie de filosofia, onde eu encaixo o IA no meu processo criativo. Eu acho isso interessante trazer para cá. Quando eu comecei a estudar IA, foi ali no comecinho do GPT. Na verdade, tinha alguns modelos há muitos anos atrás, mas eram basicamente chats automatizados, nem se comparava com isso agora. Mas quando o GPT vem a público, eu começo a testar. De início achei estranho, justamente por produzir muito conteúdo há muito tempo. Achei que os textos ficavam muito estranhos, muito repetitivos. Alucinavam demais no começo, antes do reforço de aprendizado aí dos últimos modelos. Mas eu vi que tinha alguma coisa ali, sobretudo que ela era exponencial. Sobretudo que ela tocava na ferida do empresário, que a gente está falando tão aqui, que era da paralelização de horas de trabalho. Então eu vi que aquilo ia explodir e tal, então vou pesquisar isso seriamente. E como é que eu destilei ali a minha filosofia? Para mim, ela não é sobre substituição, a IA. No meu processo criativo, e é o que eu tenho falado no meu Substack, que é o meu nome, que para quem quiser, mauroamaral.substack.com. Para mim, a IA funciona como um acelerador de potenciais de criativos. Tá? Isso quer dizer o seguinte, na prática, no meu, por exemplo. Eu aumentei mais ou menos em 10 vezes a minha capacidade de fazer curadoria de conteúdo, usando alguns workflows, usando alguns modelos de conteúdo que vasculham a internet a partir de alguns comandos meus, trazem resumos do que eu quero pesquisar e me ajudam a ver que alguns temas estão
subindo, ficando mais densos, mais interessantes de pesquisar. Então, eu vejo o futuro de IA para criadores de conteúdo muito nesse sentido, acelerar os processos que você já tem. Como é que eu produzo conteúdo há muito tempo? Tem algumas etapas. Eu faço curadoria, que basicamente é ler e-mail, ler feed, ouvir podcast. Classifico isso e faço agrupamentos disso para chegar nos temas que eu quero trabalhar. Isso tudo eu fui plugando rotinas de IA que resumem artigos, que traduzem artigos em línguas que eu não domino, que conectam semanticamente alguns temas. Por exemplo, foi quando eu percebi, tem um negócio chamado Vibing que está começando a surgir aqui, que começou no código, está expandindo para marketing, pode surgir para outras questões. E qual é o ponto central da minha crítica disso? É legal, tem uma startup chamada Lovable, que teve valuation de 2 bilhões de dólares recentemente, de fato ela entrega código, basicamente, para quem não sabe, deixa eu aterrissar rapidamente. Essa estética Vibe parte do princípio que você tem uma intenção, uma ideia, e eu acho que quem é criador de conteúdo aqui já passou por isso. Preciso produzir 10 TikToks aqui hoje para cobrir meu cronograma da semana. GPT, pense 10 temas para mim. Isso normalmente vem encaixotado, se você não tiver um trabalho de agente muito bem feito. Mas, enfim, a estética Vibe diz isso. Você tem uma intenção, delega o seu processo criativo à inteligência artificial, recebe tudo de volta pronto. Isso é o Vibe. Isso é estar no Vibe da inteligência artificial. A galera te interromper um segundinho, desculpa. Vamos, no final, mostrar, compartilhando a tela, as ferramentas que a gente utiliza. Eu queria que você mostrasse esse workflow, né? Como você me mostrou só a cara dele, porque senão a gente fica muito... não, eu faço isso, aquilo, outro, que não sei o que. A pessoa, faz, sim, tá bom, quero ver. Depois, vamos... Sentar lá, Cláudia, né? Mas assim, desculpa te interromper, mas só para dar um disclaimer aqui, a gente vai mostrar algumas coisas aqui funcionando. A gente vai mostrar aqui algumas coisas funcionando para tangibilizar melhor. Mas, desculpa, pode continuar, Mal. Maravilha, sem problema. E para mim a questão do Vibe é essa. Então você terceiriza seu processo criativo à inteligência artificial, recebe do outro lado da linha de montagem algo pronto e acha que aquilo é fundamentalmente bom. Tem muita coisa que fica boa nisso. Eu, quando uso, conecto algumas peças e consigo chegar em resultados legais. Só que tudo seria bom se não fôssemos nós mesmos, né? Porque até agora a inteligência artificial foi alimentada por dados reais que a gente produziu, de todo esse papo que a gente teve aqui, né? Produzindo blogs, produzindo podcasts. Então ele leu todos esses padrões, reduziu isso a padrões estatísticos e consegue nos dar respostas. Só que para continuar evoluindo, esses modelos precisam continuar a ser alimentados. E algumas empresas começaram a se especializar em criar dados fake, dados sintéticos, para treinar esses modelos. Muito pelo custo, né? Muito pelo custo. E pela velocidade também. Imagina que ela leu todo o conteúdo até 2023. Humanidade. A gente não conseguiu produzir a mesma quantidade de conteúdo até 2025. Então tem que continuar produzindo conteúdo sintético, que como tecnicamente o pessoal chama. E aí a minha crítica é essa. A gente, dentro dessa estética de Vibe Coding, Vibe Marketing, Vibe Illustration, Vibe Video Edition, etc., você vai começar a empobrecer o resultado porque você vai submeter a um modelo que foi treinado com dados mais enfraquecidos. Então, no final da história, para resumir, temos ganhos, temos alguma tendência acontecendo, essa coisa do Vibe está acontecendo de fato, mas para mim, a melhor maneira de você plugar a inteligência artificial nos seus workflows de produção tem a ver com acelerar processos que você já tenha. Então, talvez fosse uma boa hora para a gente mostrar agora como é que isso acontece. Deixa eu tentar... Eu vejo muito isso, o pessoal, enquanto o Mauro vai abrindo aí, eu vejo muito isso, o pessoal vai no podcast e fala, não, porque eu tenho um agente conectado no N8N, eu tenho uma cadeia de agentes que não sei o quê, e no começo, quando você olha isso a primeira vez, você fala, pô, que legal, quero fazer isso e tal, aí você vai na internet olhar, o negócio é uma parafernália tecnológica que o cara precisa saber de Python, isso, aquilo, outro, aí você fala, que conversa, né? E aí isso gera um sentimento nas pessoas de todo conteúdo de inteligência artificial é um hype do caramba. As pessoas ficam falando isso para me vender algum curso, alguma coisa e tal, e falando que fazem algo incrível, mas ninguém faz de fato. Não, as pessoas estão fazendo. E não é tão absurdamente complexo assim. Existe uma learning curve, né, Mauro? Sim. Eu estou pesquisando sobretudo automação pelo menos há um ano. Fiz até certificação. Então, muito
pro meu propósito. Eu não tentei dominar toda a ciência disso, porque realmente é muito extensa. E qual é o meu propósito? É basicamente acelerar curadoria de conteúdo. Não sei se já tá projetando. Que pra mim é uma das coisas mais valiosas isso, Sim. Mauro, porque pra mim a criatividade, ela nada mais é do que a recombinação de boas referências. E você fazer esse scrapping na internet, não ter que todo dia entrar em todos os portais e tudo mais, porque isso gasta um tempo do caramba pra fazer, né, um bom conteúdo. Sim. Ainda assim tem algo de humano. Por exemplo, eu ainda leio conteúdo a partir de leitor de feeds. Eu uso o InnoReader, pra mim é bem completo. Tem várias funcionalidades bem legais. Tem fontes aqui que eu vou cadastrando e alguns robozinhos aqui dentro que pesquisam termos. E aí vamos... Para quem não conhece, Mauro, isso aí então é uma plataforma, o InnoReader, que você consegue reunir vários portais no mesmo lugar. É o bom e velho leitor de feeds. Só que ele é um 2.0, ele tem também ferramentas... Eu tô tentando achar aqui um robozinho de search. Você pode botar searches aqui dentro, que ele procura no marzão aberto. Por exemplo, o R2D2, que é o meu robozinho aqui, ele pesquisa sobre inteligência artificial, por exemplo. Então tem fontes que eu não conheço. E aí, se uma fonte começa a se repetir muito aqui, eu boto na minha lista de fontes. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte. Vamos fazer no ao vivão aqui. O The Conversation, que é é mais genérico aqui, mas... Deixa eu ver... Aqui. Gostei desse conteúdo aqui, vamos supor. Então eu tenho categoria... dei uma olhada legal. Aqui. Eu estou aqui humano lendo ainda. Tem aqui potencial. Deixa eu taguear ele. Aí eu vou taguear o bonitão... Na tag, aqui se eu não me engano, é sobre inteligência artificial. Taguei. Automaticamente já tem o N8N, que eu não vou abrir aqui porque daria muito trabalho, rodando lá, o workflow que pega, faz o scrapping desse conteúdo e vai jogar para cá. Aqui, um Notion, para quem conhece, é uma suite de criatividade, tem banco de dados, tem editor de texto, tem tudo aqui. Ele vira um dashboard para mim dos meus temas que eu vou trabalhar no dia a dia. Então, aqui, ó, por exemplo, já entrou aqui um que eu fiz hoje de manhã. Ele já resumiu para mim. Aqui, o N8N entrou aqui. Ele já resumiu para mim. Isso aqui conectou com a API do ChatGPT, obviamente. Perceba que são várias ferramentas que não existem por si, mas pelo processo que eu já tenho. Sim. Então, aqui ele já criou um post do blog, sempre é ruim, mas serve para resumo. Já criou resuminho de LinkedIn, enfim, coisas que a gente sabe do que faz, né? Mas para mim o que eu tenho trabalhado mais é como eu faço inferências semânticas sobre isso. Por exemplo, nessa edição sobre Vibe Coding que saiu hoje de manhã, quando a gente estava gravando, ela nasceu daqui, ó, de eu começar a captar conteúdos que falavam de pessoas que terceirizavam a produção de planos de marketing usando o ChatGPT. E aí eu já criei aqui relação com outros artigos que eu estava trabalhando. Aqui, ó, o Vibe Coding começou a surgir aqui. Tem um Vibe Coder que não sabe programar, que está ganhando todos os hackathons em São Francisco. Eu falei, tem algo surgindo aqui. Então perceba que, de novo, a minha curadoria, junto com ferramentas, gera interrelações de artigos que me fez pensar numa ideia de um artigo. E depois, obviamente, foi sentar na máquina e juntar essas fontes, dar um trato, escrever e botar para rodar. Eu tenho usado muito isso, e só para explicar aqui, só um ponto final de metodologia. Eu, em vez de canal, isso aqui é uma metodologia que pode ser útil para a galera. Em vez de pensar por canal, eu penso por velocidade do consumo daquele conteúdo. Então, existem algoritmos rápidos, que hoje, o que eu estou testando, o próprio TikTok é um algoritmo super veloz, mas o Threads é bem rápido também, e o Notes, que é do Substack, que é o Twitter do Substack também. Então, conteúdos rápidos são essa lista que eu vou trabalhar aqui até domingo. Então, são postzinhos que eu vou lançar para testar. Se a galera engajar, eles vêm para conteúdos médios, que são carrosséis, etc. Se funcionar muito bem, vão para newsletter. Então, você falou da estética startup, a gente pode encarar a produção de conteúdo por essa estética também. Você testa conteúdos com a velocidade do algoritmo, que tem resposta mais rápida, e vai evoluindo na produção. Quando você falou conteúdo rápido, você está falando rápido de consumo. E de distribuição também. De ele ficar. Da perenidade da distribuição, você quer dizer? Não, da velocidade da distribuição. O Threads, por exemplo, ele entrega uma relação quase de 50-1 em termos de seguidores e não seguidores, eu tenho medido. Então, se você lança um Threads e classifica ele corretamente, ele está mostrando mais para não seguidor do que para seguidor. Então, isso é interessante para você testar conteúdo com outras bases, com outras galeras, sabe? E eu acho que isso foi um dos grandes shifts na Creator Economy que o TikTok trouxe. Sim. Né?
Porque parecia que antes do TikTok a gente vivia numa Versalhes do conteúdo, sabe? Só os grandes reis do conteúdo ajudam, ou pessoas que eles conhecem a crescer também, e eles ficam ali no Olimpo. De repente vem o TikTok e fala assim, ó, dane-se quantos seguidores você tem, posta um vídeo bom, eu vou te mostrar pro mundo inteiro. Aí o Instagram, o YouTube estão lá, tipo, meu Deus, copiem o TikTok rápido. E aí uma nova geração inteira de criadores surgiu do TikTok e ainda vai surgir. Pra mim o TikTok é uma tsunami absurda de novos criadores. E assim, isso aí, sobre a distribuição para não seguidores, é muito importante. Mas eu fiquei olhando esse fluxo, eu queria te provocar numa coisa. Diga. Não sei se você vai achar bom ou ruim. Eu acho que isso aí vai chegar num ponto em que você vai ter automatizado até a postagem e nem você mesmo vai ver o que você postou e alguém vai virar pra você e falar assim, pô, irado aquele negócio que você postou lá, sei o quê? O que eu postei? Eu imagino que deve acontecer hoje com, sei lá, o Ricardo Amorim no LinkedIn. Tem alguém que opera o LinkedIn dele, ele deve dar uma palestra, descer os caras. Eu adorei o seu post de terça, ele. Não, com certeza, muito bom. Vai fugir. A gente acontece com isso já para quem produz muito conteúdo, com conteúdo que de fato a gente produziu, né? A gente esquece, você mesmo mencionou, né? Mas ainda foi a gente que fez e pensou. Chegar num nível que, tipo... Dá pra fazer hoje, tá? Essa automação da postagem dá pra fazer hoje. Dá pra até fazer o repurposing, né? Que o americano fala. Você tem esse vídeo aqui original, já sai 50 cortes dele automatizado. Dá pra fazer isso. Eu ainda não senti necessidade porque ainda tô muito no orgânico, muito testando aqui o crescimento dessa newsletter que eu quero chegar numa determinada meta até o final do ano. Mas não sei se eu deixaria chegar nesse ponto. Talvez para repurposing, sim. O que eu penso eu tenho um conteúdo base, que para mim é esse artigo semanal e talvez um vídeo que nasça dele. E aí, para criar cortes, uma ferramenta que identifique o melhor momento da nossa conversa, isso eu acho legal. Mas, de novo, partiu de um conteúdo original, master, sabe? É quase como você ter um especial de 2 horas e ter clipes daquelas músicas, sabe? Eu acho que isso dá para automatizar bem e criadores que saibam usar isso bem estão fazendo até alguma grana com YouTube Shorts, né, e tal. Uhum. Não, é sensacional. E eu vejo... é isso que o paralelo que eu traço com o que você trouxe de... A inteligência artificial estar criando muitos dados que estão sendo retroalimentados na própria inteligência artificial e como que isso pode, a longo prazo, empobrecer os bancos de dados e empobrecer a performance da AI em si, como se ela fosse... Eu não acho que vai acontecer dessa forma, mas, tipo, vai implodir a qualidade dela em si, né? Tipo, ela vai ter pensar absurdamente, de repente ela é, tipo, extremamente burra, com uma base burra, toda suja, né? Eu acho que eles não vão deixar isso acontecer de alguma forma. Sim. Pode acontecer 2 coisas aqui, tá? Assim, resumindo muito, tinha esse pré-treinamento, que era ela ler conteúdos, e tem o pós-treinamento, que tem mais ou menos 1 ano, que foi ligado, que é a série O, né? Na OpenAI é a série O, que ela aprende por reforço positivo, quase como se fosse um cachorrinho que você vai ensinando. Isso é um pós-aprendizado, é um pensamento... Qual é o nome que ele dá? Tem lá um nome técnico, eu não esqueci, mas é ela aprendendo a pensar. E aí ela pode realmente dar uma curva para não depender tanto de dados sintéticos, tá? Isso é uma coisa. A outra, que eu acho que é o que vai acontecer, dada toda essa conversa que a gente já está aqui há muito tempo, é nós, produtores e a audiência, acostumar com dados ruins. Isso, para mim, é o grande risco. Que é a tal da o slop internet, né? O Jesus feito de camarão, para quem está conectado nos memes aí. Você viu essa viagem? Eu vi alguma coisa sobre o camarão, mas acho que era sobre croissant, era outra coisa. O cara criou um perfil no Facebook totalmente automático, e aí conecta até o que você estava falando. Então ele lançou uma sementinha e o canal começou a ler os comentários, pensar conteúdos, postar, e em algum momento isso... Não sei se foi um erro de tradução ou alguém fez uma piada, surgiu a palavra shrimp no comentário, conectou com espiritualidade, e no final ele fez um Jesus Cristo com mãos de camarão. Então, assim, é nesse nível que um tipo de automatização não muito bem planejada pode nos levar. E o risco é o meme incrível, me memetizou de fato, e é o risco que a gente tem, acostumar com uma estética de conteúdos enfraquecidos e achar que isso é o padrão. Mas eu tenho fé no brasileiro. Veja o que a gente fez com os vídeos do VO3, por exemplo. Já tem uma galera imitando. Você já viu isso no TikTok? Um pessoal imitando. Isso é maravilhoso. Isso é Brasil profundo demais.
Meu, pra mim, olha, se você tá assistindo até aqui, eu vou te falar um negócio. Pra mim, o Brasil é o país mais sensacional em criação de conteúdo que existe na face da Terra. É uma convergência tão absurda, cultural, de consumo, horas de tela assistida por pessoas, né, o consumo per capita. E assim, as pessoas não têm noção, né, Mauro, que o Brasil é o primeiro ou o segundo país mais relevante da creator economy do planeta, né? Em Sim. questão de convergência de influenciadores muito grandes, alto consumo per capita, cultura, é um negócio muito absurdo. E aí você vê o que acontece, né? Mas eu não tenho fé no brasileiro, você quer saber a minha opinião? Eu tenho zero fé no brasileiro, porque assim, ao mesmo tempo que a gente é muito bom em memes, quando você entra, por exemplo, num X e você vê o que está acontecendo em política, Ah, né? sim. Aqui, assim, o X é o hardcore da loucura da internet, né? É o antigo Twitter. Mas assim, o nível que as pessoas se deixam manipular por discursos na internet é um negócio surreal, assim. Seja você de direita, de esquerda, de centro, não importa. Eu vejo que esse alto consumo per capita, esse dado que é muito impressionante do brasileiro, ele revela uma outra coisa também. Por que o brasileiro ele tem tanto consumo per capita de internet em relação a outros países? Porque tem muitas pessoas que não estão trabalhando, estão o dia inteiro com a cara enfiada no celular, Bom ponto. consumindo, compartilhando, e aquilo vai uma roda maluca de conteúdo. E nisso, se você coloca uma sementinha ali, essa coisa se propaga e vira verdade e tudo mais. E eu até tenho falado um pouco mais sobre isso, né? O que vai ser, a gente não precisa discorrer sobre isso, mas assim, a eleição em 2026 com inteligência artificial vai ser um circo de manipulação em massa, assim, na minha opinião. Os vídeos que vão rolar nos grupos de WhatsApp, vai ser um apocalipse da manipulação, na minha opinião. A gente abriu uma caixa de Pandora exponencial, né, em termos de possível manipulação. Mas eu entendo o que você quis dizer. Quando eu digo fé no brasileiro, é mais desse lado criativo, dessa Total. picardia, dessa antropofagia, né, que é algo antigo aqui nosso, de você jogar. A gente parece que tem um liquidificador cultural que joga tudo e sai um suco que ninguém sabe fazer. Mas A gente faz pizza de sushi, cara. eu já vi. E aquela com frango no meio, né? Um frango assado no meio da pizza gigante. Enfim, cara, é complexo. Como tudo envolvendo o ser humano é muito complexo, né? Então, Sim, vamos. total. Mas, cara, Mauro, eu só queria finalizar essa nossa conversa com um bate-bola da Maria Gabriela, né? Assim, Ping-pong. ping-pong. Na verdade, eu queria te perguntar, e é mais para recomendação para quem está assistindo aqui. Hoje, quais são os criadores de conteúdo, não pode falar eu, quais são criadores de conteúdo e portais especializados que você gosta muito de consumir e você recomenda para as pessoas? No recorte da Creators Economy ou Lato Senso? O que você quiser deixar, se falar, pô, gente, isso aqui é legal, vale a pena. Porque às vezes você descobriu um creator aí que você fala, putz, gente, vocês precisavam ver isso. Ou tem alguém que se acompanha há muito tempo. Ou um portal que você fala, gente, Fast Company é muito legal, tô sempre olhando, não sei. A Fast Company eu olho por obrigação, né? Que eu acho bem. Não tão legal assim por conta de matérias muito mastigadas. Mas vamos lá, vamos olhar aqui a minha lista, eu já falo. The New Yorker, que é a revista de cultura do New York Times. Aliás, para quem lê inglês, o New York Times é um dos veículos mais baratos de assinar em termos de custo-benefício, com pouquinhos dólares por mês, pouquinhos mesmo, assim, nenhuma Coca-Cola, você tem acesso ao conteúdo digital foda, como The New Yorker, que é uma revista de comportamento. Você tem... deixa eu ver outro aqui. Vou pular The Verge, que é muito básico. inc.com, inc.com, para empreendedorismo. É um site muito legal, traz matérias um pouco mais além da curva. Conversation, que eu mostrei aqui na demonstração, que traz conteúdos muito do contemporâneo, assim, sociedade. Eu leio muita coisa diferente, né? Então estou tentando fazer um recorte aqui. Cinema, Vulture, Indie. Como? Como é que chama aquele pássaro? Vulture. Não é corvo, não, Acho que eu tô anotando pra deixar na descrição pro pessoal. Beleza, eu mando a lista depois. Colossal, que é de design. Ele mostra
Colossal com 2 S's. Ele mostra projetos de design, sejam ilustrações, sejam designers mesmo. Tô descendo aqui na minha lista. Semaphore, para política, para mim, para quem curte, né, estudar análise política, história e tal. É um site independente nos Estados Unidos, muito foda, e é lindo o site. Eu gosto de consumir conteúdo, às vezes, no site próprio, sabe? Eu tenho esse lado old school. Semáforo, de semáforo mesmo, é bem legal. The Conversation, já falei. The Ars Technica, é um site antigo, mas ele é muito plural, então ele analisa desde o iPhone novo até cinema. Arts, de arts? ARS, Ars Technica. Tá. The Brain Pickings, essa criadora aqui é bem legal. The Great? Não, Brain. É melhor compartilhar a tela aqui, vou mostrando. Boa. Brain Pickings. É uma newsletter site. Deixa eu ver mais aqui. Future, já falei. Tor.com, para quem gosta de literatura e ficção científica, é um portal que tem 50 não tem, mas tem uns 20 anos só sobre novos autores de ficção científica. Tem e-book de graça pra caramba, eu adoro. Nieman Lab é o laboratório de jornalismo independente da Harvard. Ele fala muito sobre Creators Economy e AI, sobre essa estética do jornalismo. Por exemplo, como é que jornais independentes estão se comportando com Trump, como é que novos modelos de time de apuração e produção de conteúdo estão acontecendo quando se refere a AI. É bem legal. Um site muito antigo, mas que continua a toda, se eu não me engano é de Harvard também, Open Culture. Ele cumpre o que diz, tá? Tem um montão de curso gratuito, tem um montão de livro gratuito aqui, você aprende qualquer idioma de graça, e ele faz análises culturais fodásticas e tem posts muito relevantes, muito criativos e bons para você ter de repertório, como, por exemplo, eu estava analisando como é que foi criada Amsterdã, que é criada tipo Veneza, né, por cima de rios e tal, e como ela, há 200 anos atrás, reinventou a engenharia de cidades e tal, por exemplo. The Atlantic, também, que é um site muito relevante aqui nesse mundo para entender os Estados Unidos agora. Isso está afetando sim a gente, então é importante vocês ficarem sabendo. Slate Magazine, de design e contemporâneo e comportamento. Caramba, é uma lista enorme. É muita coisa. Eu posso exportar meu OPML e te mandar, que são todos os feeds, mas estou selecionando aqui alguns que eu... O que vem na minha cabeça enquanto você está falando dá trabalho ter um bom repertório. As pessoas não têm noção disso, né? Dá trabalho. Dá trabalho e envolve tomar bronca da esposa, às vezes, que 10h30 de domingo você tá lendo feed, em vez de estar tomando um vinho. Mas é aquilo de propósito, né? Porque eu gosto muito de estar no mundo nesse momento, sabe? Até aquela expressão, na minha época. Eu acho que a época é a época que você está vivendo. E esse mundo que a gente está vivendo, com todas as dificuldades, com todas as questões, com todas as guerras, essa coisa que a gente não consegue abandonar de guerra, né? Ele é muito curioso pelo esse lado exponencial de você ter tudo na mão à disposição. Então, a gente que trabalha com conteúdo tem que deixar aceso esse lado curador. Que filtro eu sou dessa realidade que eu estou vivendo? Como é que eu filtro essas informações? Como é que eu processo isso? Aí é onde entra IA, que eu demonstrei. E como é que eu amplifico isso no formato de opinião? E esse cara que eu mostrei aqui, o Flusser, como formas de estar no mundo. A forma que eu escolhi estar no mundo é essa. Um filtro que está olhando para o que está acontecendo em infinitas vertentes. Também adoro cinema, também adoro séries, enfim. Como é que eu estou reprocessando isso e tentando buscar algum sentido, né? E como é que eu posso juntar uma comunidade que esteja afim de debater isso comigo? Assim, em resumo, seria isso. Você para mim, trouxe a melhor definição do porquê alguém segue um criador de conteúdo, para mim. Porque eu falo até para os mentorados e tal, eu falo, cara, você não é o herói do seu perfil. O herói do seu perfil, o protagonista do seu perfil é sua audiência. Quem é você, então? Você é um tubo por qual as informações passam de forma mastigada e com uma boa curadoria. É isso que você é, no final das contas. E isso tira muito do ego do criador, sabe? Tipo, tá bom, então eu também estou aqui para servir a audiência e trazer informação de qualidade para eles e tal. E eu acho que é esse o principal sentimento.
Sim, e é um trabalho, né, galera? Muito obrigado, Mauro, pela sua presença aqui no Estelares. Foi sensacional. Eu tenho certeza que a gente vai gravar muito mais coisa com você, porque você é uma mente pulsante, vibrante, profunda sobre esse mercado, com um track record, né, com histórico de mercado sensacional, que poucas pessoas que estão falando sobre Creator Economy têm. Tem muita gente falando sobre Creator Economy sem ter esse repertório todo, sem ter essa vivência de mercado toda, e que mais profissionais como você coloquem a carinha no celular, no texto, em qualquer lugar, porque são mentes que as pessoas precisam ter acesso, sabe? E eu queria te agradecer, assim, realmente por você dar um pouco do seu tempo para a gente aqui e compartilhar um pouco de como funciona a sua cabeça. Eu tenho certeza que quem assistiu até aqui teve um máximo aproveitamento e foi muito legal mesmo. Obrigado. Eu compartilho e das coisas que a internet proporciona pra gente, né? Compartilho admiração e tal. Conheci você pelo TikTok e falei, pô, tá aí, alguém que tá falando algo que tem fundamento e tem verdade, né? E aí a gente comecei a consumir teus conteúdos, a gente interagiu e estamos aqui depois de, sei lá, 3 dias depois de a gente ter trocado ideias mais síncronas ali no WhatsApp. E é isso, galera. A internet é feita disso. A gente construir essas conexões e pessoas que estão pensando a mesma coisa. Qualquer outra coisa que tentarem te falar é buzzword, é tentar sair do tracking, né? Como você estava falando. Fico muito feliz, agradeço que esse espaço possa estar sendo aberto hoje e que a gente continue aí a gravar, ter projetos. É muito legal trocar com alguém que está pensando aí nessas coisas também. Show demais, show demais. Cara, muito obrigado. Valeu, galera. Pessoal, encerramos aí mais Pessoal, encerramos aí o primeiro Estelares. Vocês já viram que o negócio é de peso, então muita gente muito legal vai vir por aí. Aguardem, porque vai ser surreal.